entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo articulou a tramitação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Senado, para mudar o chamado Pacto Federativo, acabando com as despesas obrigatórias e as vinculações orçamentárias. De acordo com Guedes, a proposta dará aos políticos 100% do controle sobre os orçamentos da União, estados e municípios e não deverá prejudicar a aprovação da reforma da Previdência. O projeto chegou a ser anunciado como plano B de Paulo Guedes, caso as mudanças na Previdência não fossem aprovadas, mas diante do rombo registrado nas finanças de prefeitos e governadores em todo o país, o projeto, portanto, ganhou vida própria. A declaração do ministro da Economia e o otimismo em relação à reforma da Previdência surtiram um efeito positivo no mercado financeiro nessa segunda-feira, Vera Magalhães. O ministro mostra preocupação com o tema, mostra preocupação com a articulação política, compreende a necessidade de que os políticos sejam ouvidos, de que eles sejam integrados na discussão, projeta o day after já da reforma com essa discussão que também vai ser bastante controversa de desvinculação total das receitas orçamentárias. E com isso dando até inclusive aos políticos um maior controle sobre o orçamento, uma maior discricionariedade para definir onde serão empregados os recursos públicos, mas tudo isso, Silvio, depende de algo que não está sendo feito, que é justamente essa articulação política. O ministro foi extremamente otimista, um otimismo que não condiz com a realidade, ao dizer que só faltam 48 votos para se votar a reforma da Previdência. Ninguém que faz contas no Congresso tem esse número, nem próximo a isso. Aliás, eu publiquei hoje no BR18, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve na casa do presidente Jair Bolsonaro no sábado, conversando com ele justamente a respeito das dificuldades políticas para a aprovação da reforma. Disse que é preciso fazer articulação, é necessário iniciar a articulação política com a Câmara. Para isso, ele foi acompanhado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela própria deputada e ela própria conhecedora das dificuldades e dos ruídos que há nessa relação. O Rodrigo Maia foi muito claro com o Bolsonaro, não dourou a pílula. Diz que no dia de hoje a reforma não passa na Câmara. E que é preciso fazer política, não velha política, não nova política, apenas política. Que os deputados foram eleitos para atender os seus próprios eleitores. Se eles não tiverem mecanismos que são institucionais e da política para fazê-lo, eles vão tripudiar em cima do governo. É natural, é uma questão de ação e reação. Bolsonaro ouviu, disse que não pretende ceder aos mecanismos antigos de nomeações, liberações de emenda, mas ouviu um relato bastante realista do Rodrigo Maia. Importante, nessa reunião do sábado não estava presente o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que ainda estava no Brasil se preparando para a sua expedição na qual ele está agora, ao continente antártico. Ele viajou ontem para Antártica, visitar a estação brasileira na Antártica, fazer a inauguração do novo sistema de telecomunicações do Brasil no continente gelado. E eu me pergunto, por quê? Por quê? Por que tem que ser o chefe da Casa Civil a fazer essa maldita dessa viagem? Qual é a relevância disso para este momento que o Brasil está vivendo? O governo mergulhado numa crise política com a imprensa. Ele é o único civil que restou no Palácio do Planalto depois da demissão do Gustavo Bebiano. Ele é deputado federal. Ele deveria estar coordenando essa articulação. Foi escolhido o presidente da CCJ e o ministro-chefe da Casa Civil está na Antártica. Então, eu saúdo o otimismo e o civismo do Paulo Guedes mesmo para pensar uma agenda modernizante, estruturante, para o Brasil tentar sair da crise do lodaçal deixado pelo PT da Dilma Rousseff. Mas eu acho que ele vai ter de ter, primeiro, uma paciência de Jó, segundo, uma fé intransponível e terceiro, muita sorte, porque com esse pessoal que está ao seu redor, é muito difícil a missão dele, é muito difícil. Diga lá, Andreasa, queremos ouvi-lo. A entrevista é muito boa porque o Guedes é brilhante, tem clareza sobre o seu papel e sobre o seu objetivo, mas é otimista em excesso. E ele mesmo oferece as condições para o pessimismo em suas respostas otimistas. Comentando, por exemplo, o programa de privatizações,
deixa claro que não conseguirá privatizar o que quer. Petrobras, quem diria? Mas é perguntado sobre Correios, Banco do Brasil, ele fala, não sei, vamos ver. E diz, isso é muito importante, uma obviedade, mas é muito importante, quem tem voto é Bolsonaro. E aí ele comete um erro, Paulo, de avaliação, quando ele tenta articular, e usa muito a palavra virtude, conservadorismo e liberalismo. Na verdade, a agenda liberal que ele, Guedes, encarna, não foi votada pelos eleitores do Jair Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro não votaram em Paulo Guedes naquilo que ele representa. Guedes serviu durante a campanha eleitoral para acalmar o que se chama de mercado. Mas, até porque a agenda econômica não esteve presente no debate eleitoral, o Bolsonaro falou de privatização, nunca falou de reforma da Previdência em sua campanha. Então, o otimismo do Guedes não tem alicerce político, não tem voto, não tem mesmo. E aí, eu chego num ponto importante aqui. O Guedes fala, e a meu ver, respeitosamente, eu tenho um grande afeto por ele e amizade, mas fala ingenuamente em aliança entre conservadores, que na verdade são reacionários, não são conservadores, esses que estão no poder, e liberais, né? Historicamente, e pensando em médio e longo prazo, com base na história, é difícil que essa coexistência prospere. Um ambiente claramente revolucionário em que esse núcleo ideológico, que tentou destruir a reputação da jornalista, tem tanto peso, este que é tão grande, este que é o núcleo, aliás, dos filhos do Bolsonaro, muito influente sobre o presidente, onde há um ambiente revolucionário como esse, é muito difícil que o liberal prospere. O que a história nos indica é que os conservadores, e no caso os reacionários, normalmente se usam dos liberais para acalmar os mercados, uma vez eleitos, para implementar uma agenda de reformas, ainda que modesta, mas que crie condições para diminuir a pressão fiscal e, portanto, capacidade de investimento próprio, e ato contínuo, logo depois, pé na bunda do liberal. Pé na bunda do liberal. É o que a história mostra que acontece. Cria condições, ganha-se, por exemplo, 10, 15 anos para brincar no parquinho ideológico e o liberal se torna descartável, foi usado, manipulado, mais uma vez, como a história mostra, para a glória dos reacionários. O Paulo Guedes já teve uma experiência como essa no Chile. E aí, Joel, o que você achou da entrevista? Olha, ouvir ou ler o Paulo Guedes falando sempre dá um otimismo, né? Porque você vê ali ideias reais sendo trazidas que podem fazer diferenças importantes para o Brasil. A reforma da Previdência a gente discute tanto aqui. Eu vou falar brevemente sobre essa outra ideia, da desvinculação do orçamento da União. Muita gente não sabe, mas mais de 90% dos gastos do Estado brasileiro são obrigatórios. Ou seja, o presidente não tem nenhum tipo, e nem o Congresso não tem um poder de influenciá-los diretamente, de escolher sobre aquilo. O que é discricionário é uma pequena parcela, né? Essas coisas que o presidente pode mudar, investimentos, algumas outras coisas. Grande parte desses gastos obrigatórios é justamente a Previdência. Tem outra que é folha de pagamentos ali do Estado, também dificilmente a gente vai mexer muito nisso. Mas existe também a vinculação de diversos itens do orçamento, de quanto das receitas do Estado tem que ir para a saúde, para a educação. E isso pode sim travar o funcionamento do Estado brasileiro. Quem disse, o Estado ou o governo precisa ter uma liberdade de poder dosar o quanto vai para cada área. Para mim, isso carrega em si um potencial muito positivo. É claro, também tem riscos, né? Também tem riscos de, se a população não ficar muito de olho no orçamento, se o embate político não for feito de uma forma minimamente responsável, a gente pode acabar com aberrações algumas vezes. Certamente ninguém quer que o Estado tire totalmente o financiamento da saúde. Eu nem acho que isso aconteceria se o orçamento fosse totalmente desvinculado nesse sentido, mas a gente precisaria ficar mais de olho, porque seria um debate político, inclusive, para saber quanto dos recursos do Estado brasileiro iriam para a saúde. Isso nos dá mais autonomia. Isso dá mais autonomia para que o Estado funcione como uma máquina eficiente e não travada por uma série de números e de obrigatoriedades que foram definidos lá atrás e que talvez não se adequem à realidade como a gente encontra hoje e como a gente encontra em diversos municípios e estados aí, cada um com a sua particularidade, com as suas diferenças. Então a ideia de desvinculação dos gastos do Estado brasileiro em todas as suas esferas me parece correta e interessante, acho uma boa discussão, mas, vamos frisar, isso não é um plano B
a reforma da Previdência. Porque mesmo que você desvincule, você pode até gastar um pouco menos em saúde e educação agora. Isso não corrige o rombo da Previdência e pior, isso não impede a continuação desse crescimento explosivo do rombo da Previdência. Então uma coisa não supre a outra de forma alguma. São duas coisas totalmente diferentes. A Previdência, sem dúvida nenhuma, como foi bem pontuado aqui, não é tão simples, tão trivial assim de passar do ponto de vista político. Eu vejo o Guedes falando que faltam só 47 votos aí que ele falou, me dá um certo otimismo sim, espero que de fato isso corresponda à realidade do Congresso, embora quando a gente olha para fora do discurso do ministro da Economia, às vezes a realidade parece mais dura. Por enquanto dá para sustentar um discurso bom, sólido, com ideias reais e otimista, e uma realidade que tá bem mais turva, né? Em algum momento as duas coisas colapsam. Um dos dois vai nos apresentar a realidade tal como ela é. Vera, para você aí, você complementa e chama o break. Tá, não, é só para dizer que a desvinculação de receitas do orçamento teria de vir acompanhada de uma revisão muito profunda do Pacto Federativo, né? Porque a Constituição de 88 delegou a estados e municípios responsabilidade, por exemplo, pela educação básica. E há repasses de recursos para isso. Você tem que repactuar como vão ser feitos esses gastos. Então, não é nada trivial, pode ser uma boa ideia ali na teoria, mas até chegar na prática, vai enfrentar prefeito, vereador, deputado, tem toda uma oposição que não é tão simples assim.